Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Josué 1. Deus encoraja Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-se e sê corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te, sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhais cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém, aleluias, glórias a Deus. Josué prepara o povo para atravessar o Jordão. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo: Preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. E Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: Lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As mulheres, as crianças e o gado que pertence a vós devem ficar na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Mas vós, todos os guerreiros, passareis armados adiante de vós e vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis para a terra da vossa herança, e dela tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Então eles responderam a Josué: Faremos tudo o que nos ordenaste, iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às suas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Capítulo 2 de Josué. Josué envia 2 espias a Jericó. E Josué, filho de Num, enviou de Sintim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhe: Ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: Esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: É verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aconteceu que, quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço. Assim aqueles homens saíram em perseguição
deles pelo caminho do Jordão, até os lugares de passagem. E logo que eles saíram, a porta foi fechada. O acordo dos espias com Raabe. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que, como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que protegereis a vida de meu pai e minha mãe, como também de meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então eles lhes responderam: a nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncieis os nossos planos. E quando o Senhor nos entregar essa terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Ela então os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. E ela lhes disse: subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. E os homens disseram-lhe: nós seremos inocentes desse juramento que nos fizeste jurar, se não fizerdes o seguinte: quando entrarmos na terra, atarás esse cordão vermelho, a janela pela qual nos levaste a descer. E reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas se denunciares os nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: seja conforme as vossas palavras. Então ela os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão vermelho à janela. Eles se foram e chegaram ao monte onde ficaram 3 dias, até que os perseguidores voltaram, pois estes procuraram por todo o caminho, mas não os acharam. Então os 2 homens retornaram. Eles desceram do monte, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo o que havia acontecido com eles. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. Façamos agora a leitura do capítulo 3 de Josué. A travessia do Jordão. Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim, com todos os israelitas, chegou ao Jordão e ficaram ali antes de atravessar. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservareis entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passaste. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas
diante de vós. Glória a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias. E Josué falou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. E acrescentou: desse modo, sabereis que o Deus vivo está, no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Atenção, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas, isto é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretá. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão. E todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Josué 4. O memorial das 12 pedras tiradas do Jordão. Glória a Deus, aleluia. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué: tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes. Tirai dali 12 pedras. Levai-as convosco para o outro lado, e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. E isto será por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem o que significam estas pedras, direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles as levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apressou-se e atravessou.
Assim que todo o povo acabou de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes atravessaram à vista do povo. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram armados adiante dos demais israelitas, como Moisés lhes tinha dito, por volta de 40.000 homens prontos para a guerra. Passaram diante do Senhor rumo às planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel. E eles os respeitaram como havia respeitado Moisés por todos os dias da sua vida. Depois o Senhor falou a Moisés: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que saiam do Jordão. De modo que Josué deu esta ordem aos sacerdotes: sair do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés pisaram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram em todas as suas margens, como antes. O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gigal, ao oriente de Jericó. E em Gigal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e falou aos israelitas: no futuro, quando vossos filhos perguntarem a seus pais que significam estas pedras, contareis a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, vosso Deus, para sempre. Amém, aleluias, glórias a Deus. Encerramos assim a leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Estamos em oração para que um acordo de paz, para que essa guerra chegue ao final entre a Ucrânia e a Rússia, meu Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém.